Bem, nessa aula de hoje a gente vai falar sobre integração. A gente está falando do espaço tridimensional, né? Você tem aí integrais de linha, né? Superfície, volume. E depois a gente vai começar com diferenciação. Então a gente faz ao contrário, certo? Primeiro integração, depois diferenciação. Tradicionalmente, a primeira diferenciação e depois integração, né? Mas a gente faz ao contrário para poder definir certas operações sobre vetores que requerem o uso de integração, né? Então, hoje, especificamente, a gente vai falar sobre a operação que é o gradiente, né? Então, a gente no espaço tridimensional, né, a gente tem integração de campos escalares vetoriais, né? Então a gente pode falar de integral de linha, superfície e volume. Eu estou falando assim mais reportando ao espaço real, ao espaço físico, né, geométrico. E essas operações servem para definir certas propriedades de campos vetoriais, certo? Uma integração comum, né, que a gente vai se deparar, a gente tem que adquirir familiaridade com isso, né? Integral de linha. Né? Então você tem aí, em geral, um caminho, né? É a interseção de duas superfícies, certo? Mais para trás aqui. Uma superfície é uma relação entre coordenadas, né? Pode ser escrito dessa forma. Uma superfície S1 é uma relação, né, cosseno x igual a y, né? Z igual a x2 mais y2, isso são relações entre coordenadas. Então, se tem uma superfície, tem uma segunda superfície, a interseção das duas dá uma solução comum, que é um caminho, né? Como está ilustrado aqui nessa figura, certo? Né? E a superfície S1 e S2, o caminho... deixa eu botar um comentário aqui. Vou botar aqui para poder riscar, né? Você tem aí uma interseção dessa superfície, caminhozinho aqui. Né? Geralmente o caminho vai começar aí num ponto P1, né, e terminar no ponto P2, é um caminho finito. Pode ser um caminho fechado também, né? Então, depende da circunstância. Tá? Então a gente tem vários tipos de possibilidade de integração. Você pode ter uma integral de linha, vou simplificar aqui a notação, de uma função f, né? E você tem essa integração com respeito a uma variável. O que seria isso, né? Suponha que você tem um caminho C que vai entre os pontos P1 e P2. P1 tem coordenadas representadas pelo vetor posição x1. Se quiser em cartesiano, seria x1 mais y1 a y mais z1 a z, né? P2, ponto final, né? x2, coordenadas x2, y2 e z2. Então, fazer a integração com relação a uma variável, por exemplo, a variável x, né, é pegar f sobre c e integrar com relação a uma variável. Né? Isso aqui, na realidade, é c, né, vai de P1 até P2, certo? No caminho de c. E nós simplesmente integramos f em cada ponto da integração. F tem que ser calculado sobre o caminho. O que isso quer dizer? Que eu tenho que usar as equações, né, de S1 e S2 para representar y, parametrizar y em função de x e z em função de x. Quando eu faço isso, eu construo uma integral, tá certo? Que vai de x1 a x2, né?
uma vez que o parâmetro z, e quando eu boto y de x é de x, eu transformo isso numa função nova, f só de uma variável, e recaio na integração tradicional de uma variável. Tá? Então, eu jogo y, eu uso a equação do caminho. Da solução do sistema de equações, eu obtenho y de x, obtenho z de x, daí uma vez f de x, z de x, vai ser um f grande de x, que você calcula a integral tradicional. Tá? Né? Tem um exemplo simples aqui, vou mostrar rapidamente como é que seria feito. Né? Pega uma função aqui, deixa eu aumentar um pouquinho, para poder ver direito. Né? Você tem essa função aqui, né? Função escalar, função de 3 variáveis. Caminho C, começando no ponto P1, terminando no ponto P2. Né? E digamos que o caminho é a interseção de duas superfícies. Nesse caso, as superfícies são dois planos. Né? Vou mostrar aqui, tá? Uma superfície é a superfície y igual a x, né? É um plano que corta o plano xy em 45 graus, e a outra z igual a x, plano que corta o plano x em 45 graus. Então aqui as duas. Essa aqui é z igual a x, essa meia rosa escura, marrom, quase marrom, e essa aqui é y igual a x. Né? A interseção das duas dá esse caminho C, e o ponto inicial é a origem, o ponto final é o ponto na diagonal do cubo. Né? Tá? Então, calcular f sobre c com relação à variável x, aí no caso seria, nesse exemplo específico, vamos calcular aqui no caso, y, certo? Essa integral de linha de f sobre c com relação à variável y, né? Que na realidade é isso aqui, né? É algo parecido com isso. Integral sobre c de f dy. O que eu faço? Uso a equação do caminho. Sobre o caminho, x vale y, você bota y aqui. Z igual a x, que é igual a y. Né? Dá y2. Você tem 3y mais y2. Então ficou fácil, né? A integral y seria, ponto inicial de y é 0, ponto final é 1. 3y mais y2 dy. É a integral tradicional que a gente conhece, y2 sobre 2 mais y3 sobre 3, isso aqui vai dar um número, né? No caso, 11 sextos. Certo? Ou seja, eu posso definir integrais de linha de uma função com relação a uma coordenada. Certo? A gente também vai querer formar a integral de linha, não com relação à coordenada, mas com relação ao comprimento diferencial ao longo do caminho. Aí é um pouco mais complicado. Certo? Então, são integrais de linha com relação ao deslocamento ao longo do caminho. Por exemplo, se é uma função f igual a 1, né, eu tenho um integral de dl que daria esse comprimento, né, chamado de L. Certo? O L é o comprimento dessa curva. Né? Então, a possibilidade de eu calcular o comprimento é usar essa integração. Né? Certo? Então, o que a gente precisa fazer? Bom, como é que eu calculo isso aqui? Eu preciso representar o dl num sistema de coordenadas e daí calcular a integral. Ora, o que eu faço? Eu vou pegar o dl, inicialmente em cartesianas, certo? Tem aqui um pedacinho, vetor, vamos definir esse vetor de deslocamento diferencial que a gente vai usar. dl, que ele tem componentes na direção x, y, z. Então a pergunta é, por que eu estou usando o vetor dl? Porque dl, a magnitude dele vai me dar o comprimento diferencial. Né? Então o dl, já por construção, tem componentes dx, dy, dz, né? Que vai dar uma componente dy, né? dz. E o vetor é simplesmente a combinação desses componentes. Né? E o que eu faço agora? Bom, fazendo isso, eu tenho que a magnitude é a raiz dele com ele mesmo, né? Vou escalar. Isso aqui me dá dx2
mais dy quadrado mais dz ao quadrado, raiz. Né? Ora, e com isso, e antes da gente continuar, né, observe que diferenciais são sempre coisas sem sinal, tá certo? Então, dx, dy, dz, por definição, são diferenciais positivas, tá? Quando você integra, você sabe para onde você está indo, para frente ou para trás. Se é de 0 a 1 é uma coisa, se é de 1 a 0 é outra coisa. Mas o dx, dy, dz não tem sinal. Então, por exemplo, se eu quiser parametrizar tudo em relação a x, eu boto dx em evidência, certo? Faço isso aqui, ó. Suponha que eu parametrize minhas duas superfícies que interceptam em relação a x. Daí eu calculo dy dx e calculo dz dx. Depois de eu parametrizar, essas funções y e z são funções de uma variável, porque eu estou em cima do caminho. Depois de eu resolver aquele sistema de duas equações, eu estou em cima do caminho, eu tenho essa função. Ou seja, calcular I de L, no caso, seria calcular integral de f dl, né? Isso aqui vai dar o quê? Bom, se eu parametrizar em relação a x, se for mais fácil, isso aqui vai dar integral de x1 até x2 de f de x y de x, né? Z de x, ou seja, isso aqui é uma função f maiúsculo de x, dl, que está aqui, certo? Esse fator aqui elevado ao meio, né? Dx. Ou seja, isso recaiu na integral de uma função escalar com relação a uma variável. Tá? Se for mais fácil parametrizar em relação a y, a gente parametriza em relação a y. Bota o dy em evidência, vai ficar dx dy, dz dy. Assim por diante. Tá? Ok? Então, assim, a gente pode calcular a integral de linha. Por exemplo, se f igual a 1, eu tenho uma integral, né, eu tenho isso dx integrado, vai dar o comprimento do caminho, por exemplo. Né? Nesse exemplo anterior, qual é o comprimento do caminho? Né? Se o ponto vai de 0 a 1, tá certo? O dl, no caso lá, se a gente for ver, né? Ao longo da diagonal do cubo, que eu acabei de fazer, né, o dl tem componentes dx, dy igual a dx, dz igual a dx. Os três são iguais. Então, dx ax mais a y mais a z. Né? Dl, aqui no caso, seria dx raiz de 3. Né? Então, se eu quero calcular qual é o comprimento daquele segmento de reta, vai ser integral de 0 a 1, raiz de 3 dx, que dá raiz de 3. Então, o comprimento da diagonal de um cubo de leste a 1. Né? Tá? Bom, a gente vai ter que fazer essas coisas em outros sistemas de coordenadas, né? Certo? Em cartesiano fica simples, né, as relações, mas em outros sistemas você tem que tomar cuidado porque nos outros sistemas você tem a curvatura das superfícies coordenadas, né? E a gente tem que olhar com mais cautela. Está saindo aqui, peraí. Então, o que a gente faz? A gente vai definir, olhar com mais calma, né, um sistema de coordenadas curvilíneas. Né? A gente tem aí as superfícies coordenadas genéricas, né, uma superfície curva qualquer, tá certo? O AU é ortogonal a SU, que é o constante, né? O AV é ortogonal a SV, que é o constante, e a W é ortogonal a SW. Então, a pergunta é quem é o deslocamento diferencial no sistema de coordenadas curvilíneas, né? Então, ele vai ter 3 componentes, só que a gente tem que lembrar que no sistema de coordenadas curvilíneas, em geral, comprimentos diferenciais não são exatamente diferenciais de coordenadas. Né? Em cartesiano, isso aqui dá dx, isso aqui dá dy, isso aqui dá dz. Em cilíndrica, aqui dá dr, aqui dá algo vezes dφ.
e aqui dá dz, certo? Então não é simplesmente dφ. Tá? A gente pode dizer certamente que eu posso escrever sempre que os comprimentos nas três direções vão ser um fator de escala, tá? vezes a diferencial de coordenada. Então, o comprimento da direção é U é H1du, a direção V é H2dV e assim por diante. Certo? E com isso, né, a gente pode determinar, né, o deslocamento diferencial, a magnitude, e a gente pode ver quem são esses parâmetros H. Né? Então, só colocando aqui. Né? O DL. Agora tem uma forma mais geral. E aí, quem são esses parâmetros? No sistema x, y, z, são chamados parâmetros H, né? H1 igual a H2 igual a H3 igual a 1. No sistema RFZ, H1 vai valer 1. H2 vamos ver aqui quanto é que é, e H3 também. Né? A gente não vê isso ainda, vamos determinar. Bom, o H1 é associado ao diferencial de comprimento radial, né? dr. Então, comprimento diferencial de dr, então H1 igual a 1. Né? O H3 é a variação da coordenada z de dz, que é 1 dz. Então, aqui é 1 também. Aqui precisa saber quanto é que dá, certo? O sistema de coordenadas cilíndricas. A pergunta que você faz é, se eu der um diferencial de dφ radianos, qual é o comprimento que eu produzo na direção do φ, que é esse vetor aqui, tá? Então é esse arco de circunferência, né? Raio R, incremento dφ radianos, isso vai me dar R dφ. Esse é o parâmetro H2. Tá? Né? Então, esses parâmetros... Desculpe. Né? Esses parâmetros são fatores de escala, certo? E observe que pode depender das coordenadas, como esse caso aqui. Tá? Certo? Sim, é uma coisa. A gente usa depois, tá? Estou definindo já agora, antes. Né? Em esférica, basta a gente ver quais são os comprimentos diferenciais. Na direção radial, você produz 1 dr de comprimento. Você produz R de θ na direção do vetor polar, do versor polar, né? Para o incremento de θ. E você produz esse arco de circunferência aqui, se você varia φ de dφ, né? Certo? Esse arco de circunferência ele tem raio R, né? Isso aqui é θ, tá certo? Isso aqui vale o raio dessa circunferência aqui, que é R seno de θ, né? Está aqui, ó. Então, o comprimento é R seno θ dφ. Então, o H3 vale R seno θ. Então, você tem H1 igual a 1, H2 igual a R maiúsculo, H3 R seno θ. E com isso eu posso calcular a integração em qualquer sistema, quer dizer, nesse sistema ou em outro sistema que eu possa definir a curvatura do sistema e os parâmetros H correspondentes, tá certo? Posso calcular a integral de linha agora parametrizando em relação a quem eu quiser. Né? Certo? Você tem aí um panorama geral desses parâmetros H, né? Aqui, né? Certo? Os três sistemas que a gente considera, né? Esses valores aqui, tá certo? Bom, continuando com a integral de linha, a gente pode também fazer integral de linha que resulte em um vetor. Eu posso construir a integral de linha de uma função vezes o dl vetor. Isso pode acontecer, pode surgir, né? Integral sobre C. Aí são três integrais, são três componentes. Cada integral é integral de f dl com relação a uma variável, uma coordenada. Né? Posso construir integral desse tipo aqui. É bom observar a nuance, né? Vetor vezes escalar, certo? Isso aqui dá um vetor. Isso aqui dá um vetor, né? Escalar vezes vetor, certo?
né? Aqui é um DL escalar, eu tenho que calcular o DL escalar, são 3 componentes de novo, né? 3 integrais. Aqui tem integral do produto vetorial, outra possibilidade de formação integral que pode acontecer, tá? De linha no caminho, dá um vetor, né? E tem o que a gente chama de integral de linha. Apesar de existirem várias integrais de linha, mas a gente chama de integral de linha essa aqui, que ela tem um significado físico, né? Quando você usa campos eletromagnéticos, né? A integral da projeção de um vetor ao longo do caminho, né? T é um vetor tangente à trajetória, né? Tem uma figurinha aqui mais fácil para olhar, mostrar. Né? Tem um campo vetorial, campo de ação. Daí você tem o caminho C, e em cada ponto da trajetória você tem um tangente, né? Então, o que eu estou falando é projeção de F ao longo do caminho, vezes o elemento DL. E esse TDL, né? Eu estou fazendo isso, produto escalar com F, né? Então, é projeção de F, né? Produto escalar, né? Projeção de F ao longo da direção tangente, DL. E esse vetorzinho é nada mais do que o nosso vetor de deslocamento diferencial. Então, isso aqui a gente está construindo a integral de F escalar dl, né? Faz isso aqui e soma isso ao longo da trajetória. Daí isso que a gente chama de integral de linha. Mas tem essas outras também, certo? Mas essa que a gente vai se deparar mais, né? Especificamente, quando o caminho é fechado, então a gente vai denotar essa operação circulação de F. Né? Nós sabemos que, por exemplo, o campo eletrostático tem circulação nula. O campo magnetostático é a circulação da corrente envolvida, né? A medida da corrente envolvida. Né? Então, a circulação dá informações da natureza do campo. Certo? Se a gente for calcular usando nossos parâmetros H, né? Você tem um campo vetorial aí, certo? Cada componente do sistema de coordenadas, isso aqui é borracha, né? O VW, né? Lembre-se sempre, né? Cada componente de um campo vetorial é uma função de 3 coordenadas, ou 4, quando varia com o tempo, né? Também, T aqui, que não está embutido. A gente está no sistema, digamos, invariando no tempo, a gente teria uma quarta variável aqui, para campos variantes. Quando eu pego isso junto com o DL, né? O DL tem componentes. Em cada componente, né? Componente U é H1DU. Componente V é H2DV. Componente W é H3DW. E quando eu faço produto escalar, né? Vai dar esse resultado aqui. Ou seja, a integral de linha, ela se transforma na soma de 3 integrais, né? Com relação a uma variável. A definição primeira de hoje. Tá? Integral com relação a uma coordenada. Né? Então aqui eu tenho que parametrizar todo mundo em função de U e calcular. Parametrizo todo mundo em função de V, em cima do caminho, calculo. E assim por diante. Tá? Ok? Bom. Tem um exemplo aqui, tá certo? Eu vou pular para você estudar esse exemplozinho aqui e ver como é que é feita essa integral do campo vetorial, né? Nesse exemplo aí, tem lá na nota de aula, tá certo? Tem um campo vetorial expresso em coordenadas. Não sei porque esse negócio fica e não sai, né? Peraí, vou pegar de volta. Cadê? Você tem um campo vetorial expresso em cartesianas. Nesse exemplo aí, a gente calcular a circulação do campo para um caminho fechado, né? Composto de 3 segmentos, um triângulo, né? Então a ideia é pegar o campo e fazer essa conta em cilíndricas, né? Ou seja, primeiro decompõe o campo em cilíndricas. Tá? Essa é uma parte, né? Usando aquela transformação. Tá? Depois de se decompor, se conclui que o campo vai ser dado por esse vetor aqui, isso aqui dá um resultado simples, né?
dá um vetor só radial. Aquele campo lá dá esse vetor aqui, certo? Tá? Segunda parte do problema consiste em representar esses caminhos, não em cartesianas, que seria mais simples. Né? Só para ilustrar como é que se representa um caminho que não fita bem no sistema de coordenadas, num outro sistema, né? Por exemplo, C1, C2 e C3. Como é que eu representaria esses três caminhos em cilíndricas? O C1 é fácil, né? C1 é obtido da condição azimuth igual a π sobre 4. E a outra superfície, isso é um semiplano, né? Semiplano φ igual a π sobre 4. O outro é o plano z igual a 0. Então, C1, a equação dele é z igual a 0, azimuth π sobre 4. E R varia, cilíndrica, né? Isso aqui é 2, 2, esse comprimento vai de 0 até 2 raiz de 2, que é esse ponto aqui. Quando você vem para esse segmento aqui, C2, o R vai diminuir de 2 raiz de 2 até 2, mas segundo essa reta não fita bem cilíndrica, né? Mas ela pode ser calculada como sendo a projeção de R na direção Y é constante. R seno de φ igual a 2, né? É o C2, tá? R seno de φ igual a 2. E o ângulo azimutal varia de π sobre 4 até π sobre 2. Ou R varia de 2 raiz de 2 até 0, equivalentemente, né? Finalmente, esse último caminho, φ é fixado em π sobre 2 e z igual a 0. Para mostrar que cada caminho desse é a interseção de duas superfícies, né? Essa aqui é uma, certo? Aqui é outra, né? Aliás, desculpe, duas superfícies. Uma superfície é essa aqui, e essa superfície aqui nada mais é do que esse plano, né? Esse plano que corta assim, ó, certo? É o R sendo φ igual a 2. É o plano que é paralelo ao eixo X e está a distância 2 do eixo X. Certo? E finalmente, então, duas superfícies, a outra superfície é a última do último segmento. Z igual a 0, φ igual a π sobre 2. Né? Que é essa reta aqui. Quer dizer, é toda essa reta, semi-reta, mas que você vai de R diminuindo de 2 para 0. Então, observe, quando você calcula o integral de linha, as diferenciais não têm sinal, certo? Então, quando a gente for calcular, né, simplesmente calcula FRDR, porque observe, né, deixa eu só escrever aqui rapidinho, certo? O DL, né, a expressão geral é DR AR mais R dφ a φ mais DZ a Z, né? Como F só tem uma componente radial, então sempre dá FRDR. Tá? Ok? Tá certo? Entendeu? F que depois se decompõe só tem a componente radial, né? Então todos os produtos escalares sempre dá só FRDR, né? E quando você faz a integral, tem essas três integrais nos três segmentos e dá para calcular sem problema, certo? Então, trabalho nesse exemplo aí. Tem outros, na lista tem outras coisas, né? Mas é bom fazer isso aí, tá? Bom, próximo tipo de integração é a integral de superfície. Né? E a gente vai construir, né, integrações sobre uma superfície, né, elemento de área de sigma de uma função escalar, por exemplo. Agora, uma superfície, a condição é algo do tipo S, né? X, Y, Z igual a 0, certo? Então, essa integral, elemento de área, né? Isso aqui é um produto de duas diferenciais, certo? Tá? Então, a integral é dupla. Especificamente, a gente vai estar interessado em calcular uma coisa chamada fluxo de um vetor através de uma superfície. Você tem aí uma superfície né? Ele define o vetor área diferencial. Por definição, é aquele que tem elemento de área de sigma e aponta no sentido ortogonal à superfície. Para onde? Para cima ou para baixo? Bom, você que define, certo? Pode ser para cima ou para baixo.
Depende de onde você quer calcular. Vamos escolher uma possibilidade, tá certo? Então, isso aqui vai dar n de sigma. Então, é sempre isso. O vetor da área diferencial é um vetor ortogonal à superfície, né? Então, o fluxo através da superfície é calculado como a projeção de f na direção normal vezes d sigma. Então, uma integral típica que a gente calcula é essa integral aqui, fluxo de um vetor me dá um escalar, tá certo? Mas é claro que eu posso também construir outras integrais, tá certo? Vetor, tá? Por exemplo, isso aqui, ó. Pode construir também, tá? Mas isso aqui tem um nomezinho, né? Isso aqui chama-se o fluxo de F através de sigma. Quando a superfície é fechada, né? Tem aí várias leis de conservação, né? Lei de Gauss, tá certo? Que diz que o fluxo para o exterior de um volume limitado por sigma, né, é alguma coisa dentro desse volume, né? Se for do campo elétrico, dá mais ou menos a carga envolvida, tá certo? Então, quando a integral é feita desse jeito, você tem um fluxo líquido para o exterior do volume limitado, né? Então, a gente vai denotar dessa forma o fluxo, né? Certo? Então, mais uma vez, precisa ver como é que é o elemento de área em coordenadas curvilíneas, né? Para a gente poder calcular essas integrais, como é que seria isso, certo? Então, a gente olha aqui e observa ou seja, cada componente do vetor área diferencial é o produto de dois segmentos diferenciais de comprimento ortogonais daquela direção. Por exemplo, na direção U, né, tem um comprimento que é H1DU e um outro que é H3DW. Né? E aí eu tenho todas as componentes, né? Ou seja, isso aqui está errado, né? H3 e H2, né? Desculpe. Isso aqui é H2, isso aqui é H3. Então isso aqui dá H2, H3, dVdW na direção U. É uma componente, certo? As outras, permutação cíclica, certo? Basta fazer H3, H1, DW, DU. AV. H1, H2, DU, DV, AW. Basta observar, né? Na direção V, você tem H1 com H3, né? E assim por diante, certo? Então, com isso, eu posso calcular aí, certo? Nos vários sistemas de coordenadas, o meu vetor da área diferencial usando os parâmetros H, certo? E se você tem um campo vetorial em cada sistema, por exemplo, se você tiver em cartesiana, né, fx, fy, fz, são os componentes. Então, o fluxo seria fx dy mais fy dx, são três integrais que precisam ser calculadas, né? Pode ser que a superfície seja simples, né? Então, pode ser só uma componente, né, que precisa ser calculada, certo? Eu gostaria de falar especificamente sobre um conceito importante, né, nesse contexto de integral de superfície, que ele é identificado em esféricas, certo? Que é o conceito de... deixa eu ver se está aqui. Está aqui, não. Conceito de ângulo sólido, né? Conceito importante que facilita os cálculos em muitas situações, você usar ângulo sólido, né? Quando a gente lida com ortogonalidade da harmonia esférica, a gente bota o ângulo sólido lá, que facilita bastante a obtenção das relações de ortogonalidade, né? Quando a gente lida com antenas, calcular a intensidade emitida num ângulo sólido é fácil de calcular, usando esse conceito, certo? E o ângulo sólido definido em analogia com o ângulo plano, certo? O ângulo plano permite definir algo que é infinitamente extenso, usando parâmetro finito, né?
Ou seja, como é que eu descrevo a região infinita entre duas semirretas, como aqui nessa figura, né? Bom, eu digo que essa região ela é subtendida por um ângulo alfa, né? Entre duas retas, semirretas, tá? Pronto, eu estou com um parâmetro finito, né? E tem uma região infinita, certo? Como é que fica isso, né? Se eu tenho duas semirretas muito próximas, certo? Pego um raio a uma distância r, para definir esse número que ele é invariante, independentemente de onde você está em relação à origem, eu meço esse comprimento aqui desse arco, esse aqui, ó, ds, dividido pela distância r. Porque ds aumenta com a distância r, certo? Se eu fizer a razão, dá constante. Então, o ângulo plano entre essas duas, se bem retas, esse ângulo diferencial, é simplesmente quem? Por definição, ds sobre r. Certo? Você conhece, né? Sabe disso, certo? Se eu tiver uma figura fechada, qual é o ângulo plano total, né? É uma figura fechada. Tá? Vai dar 2π. Tá? Quem sabe disso também, né? Uma figura fechada subtende 2π. Tá? Tá? Um quadrante dá π sobre 2. Né? Metade do espaço dá π. Certo? Então, a gente tem também uma definição semelhante para o ângulo sólido. Só que no espaço tridimensional, você tem a origem, você tem um canudo, né? Certo? Você não tem aí você tem um canudinho, certo? Um cone, né? Que me define uma região tridimensional também, certo? Aqui eu tenho uma calotinha esférica. Então, eu vou definir algo parecido, o ângulo sólido. Ou seja, essa região tridimensional, esse canudo, me dá um ângulo sólido de ômega. Né? Eu pego a área dessa calotinha aqui, tá certo? Ou seja, ortogonal ao raio, né, a distância R, até a origem. Está um pouco acentuada essa curvatura. Deixa eu só melhorar aqui isso aqui. Fazer ela mais razoável, certo? A curvatura é mais gradual aqui, né? E aqui. Estou aqui a uma distância R, né? Todos os pontos aqui são equidistantes. Então, o que eu faço? Olha, a área aumenta com o quadrado de R, né? Então, para ser que ser um parâmetro independente da distância, o que eu faço? Pego essa área aqui de sigma radial, né? Divido pelo quadrado de R. Eu tenho um número constante. Então, é análogo, né? Eu quero definir uma região tridimensional que não varia com a distância. Então, divido pelo R2, sabe? Né? E aí eu tenho, d sigma radial é R2 de ômega. Tá? Então eu vou lá para o meu sistema de coordenadas esféricas e vejo quem é d sigma radial em esféricas. Né? Posso fazer também algo em cilíndrica. Né? Você tem assim dois semiplanos, né? E ver essa região define algo que, né, representa esse ângulo. Mas esse ângulo é o ângulo plano. Se você for ver em cilíndrica, né, você pode ver essa região tridimensional entre dois semiplanos, ela é subtendida pelo ângulo plano tradicional. Certo? Em esférica não, em esférica você tem um canudo, né, diferente. Então a gente vai procurar, bom, quem é d sigma radial, né? Quem é essa componente radial? Quem é a componente radial do vetor área diferencial, que já foi deduzido aqui antes, tá certo? Está aqui, ó. Este elemento é o d sigma radial expresso em coordenadas esféricas. Né? Então, d sigma radial é dado por R2 seno θ d θ d φ. Isso vem dos parâmetros H para o sistema de coordenadas esféricas. Né? Tá? É o produto de dois segmentos. Né? Se você olhar lá, você tem um segmento que é R d θ e tem outro que é R seno θ d φ. Tá? Daí você tem essa bolinha, né, em cima da superfície esférica, R seno θ d φ e R d θ. Daí você tem o d sigma radial. Né? R2 seno θ d θ d φ. Ou seja, aí eu tenho uma expressão em esféricas
né, para diferencial de ângulo sólido. Né? E aí eu tenho uma expressão para o ângulo sólido em esféricas. R2 cancela. Então, se eu tenho um diferencial de θ radianos polar e φ radianos azimutal, meu diferencial de ângulo sólido expresso em coordenadas esféricas é isso aqui. E isso me permite calcular quem é o ângulo sólido do espaço tridimensional. Todo espaço, né? Que nem no caso do plano é 2π. Né? Quem é isso aqui? Isso aqui é medido em esfero-radianos, né? Ou estéreo-radianos também, tem outros nomes, tá? Quer dizer, é adimensional, mas só para dizer que não é radiano, né? Radiano é plano, esfera 3D, só para dizer que π esfero-radiano não é igual a π radianos, é diferente, porque o significado geométrico é diferente, tá? Então, qual é o ângulo sólido subtendido pelo espaço dimensional? Vamos ver. Eu integro em todo o domínio das variáveis. Integral de φ de 0 a 2π, θ de 0 a π, que dá 2π, integral do seno dá menos cosseno, que dá 2. Tá? 4π. Ângulo sólido do espaço tridimensional vale 4π esfero-radianos. Um octante, é isso dividido por 8, são 8 octantes, né? Da π sobre 2. Tá? Então, π sobre 2 esfero-radiano é um octante. Π sobre 2 radianos é um quadrante, né? São coisas diferentes. São adimensionais, mas os significados são distintos. Tá? Por isso que é bom falar que é radiano ou esfero-radiano, para poder saber. Certo? Mas isso permite calcular muita coisa. Em antenas, por exemplo, qual a radiação emitida no ângulo sólido de tantos esfero-radianos? Você calcula. As coisas ficam dependentes só do ângulo, na realidade, né? No campo de radiação. Então isso é muito útil, tá certo? Bom, e finalmente, integração de volume, né? Envolve vetores ou escalares, mas o elemento de integração é sempre um volume diferencial, né? Posso construir coisas desse tipo, né? Geralmente, num volume V, posso construir isso ou algo desse tipo, né? Ou de um escalar de vetor, o elemento diferencial é sempre um escalar, elemento de volume, né? Então isso aí não tem muito mistério, a integração é tripla, né? E o volume, em geral, é produto dos H's, du, dv, dw. A gente faz a integração de forma bem simples, né? Usando o nosso sistema de coordenadas, qualquer que seja ele, né? Por exemplo, qual é o volume da esfera, né? De raio A. Bom, teria, bom, o volume da esfera de raio A vai ser integral de 1 dV, né? Na região R menor ou igual a A. Então isso aqui vai dar o quê? Integral de... Aqui vai dar... H1 vale 1, H2 vale R, H3 vale R seno θ. R2, dr, dθ, dφ. Seno θ, dr, dθ, dφ, certo? Nessa região R menor ou igual a A. Θ vale 0 a π, φ vale 0 a 2π. Tá? Bom, dá o resto aqui, seno θ, dθ, dφ. Integral de 0 a quanto? Porque isso aqui nada mais é do que R2 dr de ômega. Né? E ômega vale 0 a 4π, para fechar a esfera, né? Então você vê que começa a facilitar as contas um pouquinho, né? 4π, R3 sobre 3, 4 terços π a 3, né? O volume da esfera, certo? Né? Bom, e temos agora... isso é integração, né? Então, que integração nos... O que a gente trouxe de novo aí, né? Deslocamento diferencial,
expressão generalizada no sistema de coordenadas curvilíneas, elemento de área, expressão generalizada, elemento de volume, expressão generalizada e conceituação de circulação e fluxo, né? Certo? Bom, com isso a gente vai fazer a primeira operação diferencial. Gradiente. Né? Então, se você tem aí, observe o conceito, né? Suponha que você tenha duas superfícies muito próximas, né? S1 e S2. Uma é obtida da condição F igual a constante. Né? E se eu vario C de uma pequena quantidade, tem uma superfície bem próxima a ela, né? S2. Né? F igual a C mais DC. Bom, inicialmente eu tenho um ponto P e um ponto Q. Vamos dizer que inicialmente P está na superfície S1 e Q está na superfície S2. Né? Bom, F varia de DF, né, que é igual a DC, né, se você observar. Então, veja bem, F nesse ponto vale aproximadamente, ou nesse ponto ou num próximo qualquer vizinho, né, não precisa ser em cima de S2, né, num ponto qualquer, ponto Q, F vale aproximadamente o valor em P, mais uma correção de Taylor, certo? Essa correção de Taylor é o quê? São as somas das derivadas parciais vezes os deslocamentos diferenciais. Deixa eu fazer de forma mais clara, né? Em P, as coordenadas são x, y, z, né? Em Q, as coordenadas são x mais dx, pequenos incrementos, né? Y mais dy, z mais dz, e na realidade eu tenho aí, né, um deslocamento de P para Q definido pelo vetor de deslocamento, certo? Cartesiano em princípio, dx, dy, dz. Certo? Né? Observe que Fp menos Fq é uma diferencial, certo? São muito próximos, né? F no ponto P menos F no ponto Q é uma diferencial de F. A gente vê aqui que isso é igual a essa combinação de termos. Tá? Eu vou escrever assim, né? Produto escalar com quem? Com o vetor, tá certo? Cujas componentes são as derivadas de f. O que eu estou fazendo aqui é só usar formas mais elegantes de calcular as coisas, tá? Uma forma mais elegante. Então, por um lado, eu tenho aqui o deslocamento diferencial, esse parênteses aqui, e aqui eu tenho um outro vetor, tá certo? Um vetor que é a ação desse operador vetorial, que tem como componentes operadores diferenciais em relação às coordenadas, né? Isso aqui não é nada, né? A menos que eu atue em alguém, tá certo? Aplico isso em F, né? Dá esse resultado aqui. Então, resumindo, a variação diferencial de F, quando você vai de um ponto P a um ponto Q, através desse deslocamento vetorial dl, é simplesmente produto escalar do dl com um vetor que é obtido da ação desse operador aqui sobre F. E esse operador se chama operador nabla. Sua representação em cartesianos é essa aí. Né? Então, por que a gente faz essas coisas? Para reduzir uma coisa desse tamanho para algo desse tamanho aqui. Né? Então, isso aqui é chamado de operador nabla.
que é útil em várias aplicações. Ele atua, a gente vai ver, né, sobre vetores escalares, tem significados diferentes. Quando atua sobre um escalar, ele produz o que se chama do gradiente f. Ora, se existe derivada em uma dimensão, né, só tem uma dimensão, em 3 dimensões a derivada tem que ter algum significado vetorial, porque tem que ser para que sentido e direção que eu estou calculando essa derivada, né? Então quem diz isso é o gradiente, certo? Permite essa propriedade, né? Tridimensional. E o gradiente tem uma interpretação importante, certo? Ele tem um significado físico importante, né? Vamos ver o que tem de informação nele, né? Pegue 2 pontos sobre a superfície, né? P e Q. Observe, né? Antes de prosseguir. F é uma função conhecida, certo? F igual a C é uma superfície. Dado um ponto P, né? Se eu calcular o gradiente de F nesse ponto P, vai ser um vetor com direção, sentido e módulo bem definidos. Ele não aponta em qualquer lugar, aponta para uma direção só. Se eu sair do lugar, ele aponta para outra direção, certo? Então é bem definido. Então, o gradiente de F está lá parado, certo? Em cima do ponto P. Daí eu peguei e mudei o meu DL e orientei ele, o DL, num plano tangente, né? A superfície nesse ponto. Quando eu faço DL P e Q na mesma superfície, né? Quem é DF? F igual a C, em Q, F igual a C. Né? Nessa superfície, F igual a C mais DC, mas nessa, F igual a C. Então, daqui para cá, a variação de F vale 0. Tá? Então, quando eu ando num deslocamento diferencial tangente à superfície, ou seja, ortogonal a esse vetor aqui, quer dizer, ortogonal a esse vetor, tangente à superfície, eu produzo um resultado que vai dar, né, DL escalar gradiente, que é o DF, deu quanto? 0. Se eu escolher um conjunto de DL, né, tangente à superfície, dá 0 resultado. Quer dizer, gradiente de F é ortogonal à superfície F igual a constante. Tá? Bem definido, certo? Então, F é uma função. F igual a C é uma superfície. Gradiente de F no ponto P é ortogonal a F igual a C nesse ponto. Tá? Primeira interpretação. Segunda é que, se eu orientar agora, né? O gradiente está aqui, ortogonal, essa família de superfície está muito próxima. Né? Se eu tenho vários DLs que eu posso escolher, certo? Daí, se eu escolher ao longo do gradiente, né? É claro que quanto mais próximo aqui, é claro que essa distância é a menor que tem, né? A menor que tem é a distância ao longo do gradiente, certo? Isso aqui vai dar DL mínimo. Quando eu estou orientando DL paralelo ao gradiente, o gradiente está parado, é sempre fixo. Eu mexo no DL. Quando eu oriento, então, para o escalar vai dar quanto? DL escalar gradiente vai dar esse comprimento, cosseno de θ igual a 1, né? Desculpa, isso aqui não é módulo, não. DL escalar gradiente vai dar magnitude de DL vezes magnitude do gradiente de F, né? Que é DF, né? É sempre DF. Daqui para cá, DF. Daqui para cá, daqui para cá, né? Então, o gradiente de F é a máxima taxa de variação de F no ponto. Aponta no sentido ortogonal à superfície F constante e é a máxima taxa de variação. Pergunta é, F varia a máxima em que direção? Na direção do gradiente. Né? No sentido do gradiente. Tá? Então, o gradiente permite calcular essas coisas, máxima variação de uma função, e permite calcular direções ortogonais. Né? Por exemplo, tem aqui um elipsoide, certo? Eu posso perguntar, bom, qual é a direção normal? Como é que eu calculo a normal ao elipsoide? Então, digamos que ele tenha semi-eixo do elipsoide na direção x é A,
é A, né? E na direção Y é B, na direção Z é C. Então aqui vale A, vou fazer em escala aqui, tá? Aqui é menor, B, certo? E aqui é um outro tamanho C, né? Eu posso fazer vários pedaços de elipse aqui, certo? E aqui tem um outro, né? Isso aqui é a interseção do elipsoide, digamos, com o sistema YZ, né? Aqui você tem A, você tem B, e C. A equação dele seria algo assim, né? X sobre A ao quadrado, mais Y sobre B ao quadrado, mais Z sobre C ao quadrado, igual a 1. Essa é a superfície, certo? Bom, se eu quero calcular em qualquer lugar, onde é que é normal a superfície? Bom, eu construo uma função, subtrai essas duas quantidades, certo? Ou eu construo uma função simplesmente que não tem nada a ver com isso, só essa soma desses quadrados, que não é nada, né? Não é superfície, não é nada. X sobre A ao quadrado, mais Y sobre B ao quadrado, mais Z sobre C ao quadrado, certo? Construo essa função, daí calculo o gradiente de F, né? Vamos calcular. Gradiente de F vai dar quanto? Bom, AX dF dx dá 2 sobre A2 x, né? 2 sobre A2 x a x mais 2 sobre B2 y a y mais 2 sobre C2 z a z, certo? Isso aí ainda não quer dizer que esse vetor é ortogonal a essa superfície. Quer dizer que o gradiente de f dá isso, né? Se eu fizer f igual a 1, aí eu obtenho o conjunto de soluções ortogonais ao elipsoide. Então tem que fazer f igual a 1. Eu tenho que usar essa condição, amarrar as coordenadas de forma que f dê 1, certo? Né? Por exemplo, né? Nesse ponto aqui, quem é o gradiente? Vamos dar uma olhada? Bom, no ponto x igual a 0, y igual a b, z igual a 0, né? Vai dar, eu estou já usando a equação da superfície, tá certo? É um ponto específico da superfície. X igual a 0, né? Z igual a 0, y igual a b, né? Vai dar 2 sobre b a y. Essa é uma das soluções, tá certo? Né? Então tenho essa solução aqui, tá? Tenho essa direção do gradiente, né? Eu podia ter a superfície menos x2, eu podia fazer f igual a 1, tá certo? E a solução oposta a essa também. Só que o gradiente, o máximo sentido de crescimento é esse. Eu tenho essa solução aqui, tá certo? Mas tem uma outra normal que seria menos essa. Né? Posso botar um sinal menos e ter uma solução oposta. Então é esse vetor aqui. Se eu quero calcular o normal, o que eu faço? Normalizo. Divido pela magnitude e vou ter o vetor unitário, a y. Cada magnitude é a taxa de variação da direção? Hein? Cada essa magnitude dá 2 sobre b. A taxa de variação é 2 sobre b. Naquele ponto. Certo? E assim por diante. Se eu for calcular em outro lugar, num ponto qualquer, eu tenho que saber em que ponto eu estou. Por exemplo, fazer aqui um exemplo. Quem é o gradiente no ponto de coordenadas x igual a sobre 2, y igual a b sobre 2, aí eu tenho que saber quem é z, né? Eu tenho que usar a equação do elipsoide, certo? Daí bota aqui, x igual a sobre 2 vai dar a sobre 2 dá 1 meio, dá 1 quarto, mais 1 quarto, igual a z sobre c ao quadrado, mais z sobre c ao quadrado, igual a 1. Tem que dar 1 meio, né? Então, z sobre c ao quadrado dá 1 meio. Então, z é c sobre r de 2, ou menos, né? Certo? Daí eu vou lá, na minha expressão geral do gradiente, calculo nesse ponto da superfície, certo? Por exemplo, se z for a solução positiva, daí eu venho aqui, x igual a sobre 2, vai dar aqui, vai dar 1 sobre a, né? Então, o gradiente daquele ponto lá que eu estou falando, nesse ponto vai dar gradiente de f igual a sobre 2 vai dar 2 sobre a, 2 sobre a não, 1 sobre a x, mais 1 sobre b,
AY, né? E Z, digamos, C sobre raiz de 2. Então vai ficar 2 sobre raiz de 2, que dá raiz de 2, né? Mais raiz de 2 a Z. Está faltando, sobre C, né? Então a magnitude disso dá a taxa de variação máxima naquele ponto. Ele está aqui em algum lugar aqui, tá certo? A sobre 2 está aqui. B sobre 2 está aqui. Então um pontozinho aqui, né? Aqui está o gradiente, certo? E a magnitude, a máxima taxa de variação. Né? Exemplo simples, né? Bom, vamos só generalizar, né? Quem é a expressão geral do Nabla, né, no sistema UVW? Observe que no sistema XYZ, quem são as componentes do Nabla, né? Derivado em relação ao... Observe que, por definição, é comprimento isso aqui, tá? Então, o Nabla tem dimensão de comprimento a menos 1, certo? Primeira observação, a dimensão do Nabla é comprimento a menos 1. Então, quem aparece embaixo são diferenciais de comprimento. Né? Segunda observação, os versores ficam sempre à esquerda dos operadores. Certo? Porque se eu tiver à direita, eu tenho que derivar os versores. Em outro sistema de coordenadas, esses versores são variáveis. Senão, se eu botar lá à direita, eu estou fazendo a definição, eu tenho que derivar o versor. Está errado. Eu só derivo quem estiver do meu lado direito. Então, se eu aplicar o Nabla em alguma coisa, quem estiver à direita tem que ser derivado. Seja ele escalar ou vetor. Tá? Bom, então, com isso aqui está errado. Né? A gente pode obter o Nabla em outros sistemas, né? No sistema UVW, Nabla vai ser... Tá aqui, certo? Comprimento é H1DU, né, embaixo, né? Vai dar AU sobre H1 DDU. Mais A2 sobre AV sobre H2 DDV. Mais AW sobre H3 DDW. Expressão geral, tá? Se você olhar aí nos outros sistemas, a expressão fica simples, né? Cilíndrica, né? H2 igual a... Está errado, né? Tem um errinho aqui. Aqui dá um R, certo? H1, H2 igual a R, H3 igual a 1. Esféricas. H2 igual a R, H3 igual a R seno θ. Expressões gerais, tá certo? Bom, essa é a nossa aula de hoje, né? Vamos por aqui. Na aula seguinte a gente encerra essa revisão matemática e começa, não sei se já na aula seguinte, acho que não, né? Na outra aula a gente começa a parte de eletrostática.